Pessoal, a nossa aula de hoje é o parnasianismo. Parnasianismo é uma escola literária de 1882. Então a nossa aula de hoje, professor Rossini, literatura, é o parnasianismo. O nome vem do Parnaso. O que é o Parnaso? Um monte grego onde se reuniam os deuses da música, da literatura, da poesia lírica, da poesia épica. Tá? Então isso é o Monte Parnaso, daí vem parnasianismo. Como eu disse para vocês, o parnasianismo é de 1882, mesma época do realismo e do naturalismo. Então o parnasianismo é a poesia do realismo. Tá? Então nós estamos no final do século retrasado, 1882. Predomina o realismo e o naturalismo, aí surge a poesia parnasiana. Características principais dessa poesia parnasiana. O que você tem que prestar atenção? Em que você tem que prestar atenção? Primeiro, perfeição formal. Os caras querem uma poesia metrificada. E aí, moçada, eles querem o soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Eles querem a rima. Então, primeira coisa, pensou em parnasianismo? Métrica, rima, soneto, a perfeição formal, tá? Só para a gente situar um pouquinho os principais autores, o Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, são os principais representantes do parnasianismo, tá? O parnasianismo mandou no Brasil em relação à cultura no final do século retrasado, começo do século passado, até a Semana de Arte Moderna. Então de 1880 até 1920, o parnasianismo mandava, os caras tinham grana, os caras tomavam um café lá naquela padaria do Rio de Janeiro, lá famosa. Como que é o nome daquela padaria famosa lá no Rio de Janeiro, Ricardo? Você lembra aquela lá, Ricardo? Padaria famosa lá, chique, né? Até hoje eu fui lá tomar uma água lá, R$48 um copinho de água lá. Agora, até o final da aula eu lembro o nome da padaria. Então os caras se reuniam naquela padaria famosa lá no Rio de Janeiro, tomavam um café. Um negócio atrasado, cara, esse negócio parnasiano. Fernando Pessoa, poeta português, criticava muito os parnasianos. Ele fala, não existem duas árvores iguais, com as mesmas quantidades de folhas. Isso é o parnasiano. Tudo metrificado, tudo certinho. Tranquilo? Outra característica parnasiana é a objetividade. Então escrever uma coisa descritiva, uma coisa concreta, uma coisa visível, tá? Tranquilo? Como os realistas. Então descrever aquilo que acontece mesmo, tá? Isso é o parnasiano. Outra característica parnasiana são os temas exóticos. O vaso chinês, a muralha da China, tá? O mármore da Lacônia. Temas completamente alienados da realidade brasileira, os parnasianos trabalhavam. Entenderam? O vaso chinês. Quem quer saber do vaso chinês, meu amigo? Coisa chata, né, os parnasianos? Com todo respeito, o nosso hino nacional é parnasiano. Versos decassílabos, ouvirando Ipiranga as margens Plácidas. Então o nosso hino é parnasiano. O parnasiano foi tão maléfico à nossa cultura que se você perguntar para uma criança, vamos fazer uma poesia aí, quer fazer uma poesia? A criança pensa em rima, tá? Então já associa a poesia à rima. Então essa associação da poesia com rima, mentalidade parnasiana. Tranquilo? Parnasianismo. Então eu falei de perfeição formal, objetividade, temas exóticos. O conteúdo é fraco, né? Porque fica muito no descritivismo, descrever vaso, descrever mármore. O tema é fraco. Tranquilo? Como eu disse para vocês, quem vai criticar veementemente o parnasianismo é a Semana da Arte Moderna em 22. O Manuel Bandeira fez uma poesia chamada Poética, que ele fala, estou farto do lirismo raquítico, sifilítico, político. Aqui ele critica a rima parnasiana. Olha o Manuel Bandeira criticando a rima parnasiana. Estou farto do lirismo raquítico, político, sifilítico. O mesmo Manuel Bandeira fez um poema antológico, famosíssimo, chama Os Sapos.
o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, o meu cancioneiro é bem martelado. É o Manuel Bandeira tirando sarro na rima dos parnasianos, né? No final ele fala, mas o sapo cururu, né, alheio, longe, né? Esse sapo cururu seriam os modernos, né? Nesse mesmo poema, os sapos, ele diz assim, ó, a luz os deslumbra, né? Criticando os parnasianos, muito preocupados com a fama, né? Muito preocupados com a aparição pública. Essa é a mentalidade parnasiana, tá? Pessoal, só falando um pouquinho do Olavo Bilac, representante do parnasianismo, foi inspetor de alunos, se não me engano ele compôs o hino, a bandeira, se não me engano, depois pesquisem aí, tá? Vai aparecer aí do quadradinho aqui de vocês, do lado, um hino lá que o Olavo Bilac fez. Foi inspetor de alunos, dizem que o Olavo Bilac recebia as pessoas, às vezes ele viajava naquela Rio-Niterói, né? No barco ali, e as pessoas entregavam, mestre, leia para mim esse poema, dê uma analisada. Aí a pessoa virava as costas e ele jogava no mar, cara. Diz que ele era chato pra caramba, o Olavo Bilac, tá? Confeitaria Colombo, lembrei o nome da padaria, Olavo Bilac ficava lá, as moças passavam, pediam autógrafos para ele, né? E ele dava autógrafo, ele, o Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Francisca Júlia, os parnasianos ficavam ali. Tranquilo? Tá. O Olavo Bilac, então, é o grande representante. No finalzinho da aula, gente, vai aparecer uma poesia dele, com todo respeito ao Olavo Bilac, belíssima, tá? Musicada pela Paula Toller, né? O Belchior também, numa das suas músicas, usa um pedacinho dessa poesia. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, eu te direi no entanto. É uma poesia muito bonita do Olavo Bilac, tá? Vai aparecer. Então, o Olavo Bilac fez uma poesia que ainda se agarra aos modelos românticos. Ele é parnasiano, tenta ser objetivo, mas ainda se agarra. Outra poesia dele que é importante aparecer também, no finalzinho da nossa aula vai aparecer lá, Profissão de Fé, um pedacinho de Profissão de Fé, tá? Em que ele fala, eu invejo o ourives, né? O ourives é o cara que faz a lapidação do ouro. Então, outra característica do parnasianismo, os poetas são comparados a ourives. O ourives é o cara que faz a lapidação do ouro, né? Então é como se a poesia fosse uma pedra bruta que precisava ser trabalhada. Outra característica parnasiana. E aí, outra característica parnasiana também é a associação com outras artes. Artes plásticas, a pintura, né? Eles chamam isso de arte pela arte, tá? Então a poética parnasiana deveria falar de arte, não poderia sair. Por isso que ela não vai para a questão social, não vai para a questão política. A poesia parnasiana fala somente de arte, tranquilo? Por isso a questão descritiva do vaso, né, da muralha, do mármore, tranquilo? Então esse é o Olavo Bilac, tá? Escutem, Via Láctea, do Olavo Bilac, belíssima, com a Paula Toller, ficou muito legal, tá? Do Kid Abelha. Escutem um pedacinho também com Belchior, ficou muito legal. Outro poeta importante dessa época é o Raimundo Correia. Ele vai escrever As Pombas, que é a questão dos sonhos da adolescência, né? Vai-se uma pomba despertada, vai-se outra, enfim, dezenas. Então as pombas vão e voltam aos pombais. Agora os sonhos da juventude não voltam nunca mais. É uma crítica a esse abandono dos sonhos que nós temos na juventude e depois abandonamos. Mas uma do Raimundo Correia, que eu gosto muito, é Mal Secreto. Ele critica essas pessoas que só querem aparecer, né? A soberba, a arrogância, né? Não são humildes. Vai aparecer no finalzinho da aula também para vocês, Mal Secreto, do nosso amigo Raimundo Correia. Dois grandes poetas, Raimundo Correia e Olavo Bilac. E Alberto de Oliveira é o terceiro poeta da tríade parnasiana. Entenderam, gente? O que eu quero que vocês entendam no parnasianismo: rigor formal, objetividade, temas exóticos. O poeta é comparado a um ourives. Se os temas são exóticos, se ele gosta de métrica, se ele gosta de rima, o ideal é o soneto. Então a forma clássica, a volta aos clássicos da mitologia, tá? Então vai aparecer o Cupido, vai aparecer que é o Deus, que é do amor, Eólio, Deus do vento. Então vão aparecer as ninfas. Então um universo povoado da mitologia greco-latina. Tranquilo? Pensem nisso. Quando pensarem no parnasianismo, métrica, rima, rigor formal, quem vai se opor veementemente a isso?
Semana da Arte Moderna 1922. Mas aí é papo para outra aula. Obrigado, pessoal. Um abraço. Professor Rossini com vocês. Até mais. Hoje eu vim de terno. Tentei colocar a gravata, mas não consegui. O Ricardo falou: Rossini, por que você veio de terno hoje? Eu falei: porque hoje a aula é o parnasianismo. O parnasianismo tem que ser tudo arrumadinho. Mas semana que vem nós voltamos à nossa bagunça do simbolismo. Falou, moçada. Um abraço.